Compartilhando aqui. Professor, você vai colocar essa gravação em algum lugar para a gente poder acessar? Isso aí. Eu vou editar depois ali a aula lá, sabe? Uhum. Eu vou editar esse negócio aqui, né? E aí lá no Moodle, junto com a aula, eu coloco a gravação, sabe? Ah, sim. Mas eu vou fazer pra semana que vem, tá? Porque, Uhum. cara, eu ia gravar a aula pra essa semana, mas eu vou ter que fazer o discurso da formatura. E o pessoal foi gente boa comigo, me avisaram um dia antes. E Aí aí, é vacilo. e aí, cara, eu ia gravar e aí acabou que eu, eu tive que. Eu ia gravar a aula hoje e acabei que tive que ter que gravar a aula sexta-feira. E aí eu não vou conseguir editar isso essa semana. Mas tá bom então, pessoal. Então vamos lá. Então, o que nós descobrimos aqui, constatamos, é que no cálculo que nós fizemos anteriormente lá, se eu diminuo o ΔT, ou seja, aproximar o meu ΔT de zero, a minha velocidade média ela vai para a velocidade instantânea. E o que significa isso do ponto de vista geométrico? Ó? A minha reta secante aqui, ó, ela vai para o quê? Para a reta tangente. E aí que foi a grande sacada do Newton, tá? O Newton que eu tô falando não é o Newton, amigo de vocês, não, tá? É o Isaac Newton, tá bom? Criador do cálculo diferencial. E por incrível que pareça, vocês vão ouvir falar bastante dele aqui no curso de Física 1, que praticamente foi ele que fez tudo. Pensei que o senhor ia falar criador da gravidade. É, antes dele as coisas não caíam, né? Ah, naturalmente, né? Até hoje eu culpo ele por isso. Tudo voava, era uma loucura, né? A matéria estava toda espalhada no espaço, ela não estava aglutinada em planetas, né? Aí depois que ele inventou a gravidade, aí tudo se acomodou, né? Mas tá bom então, pessoal. Brincadeira, tá? Newton, ele não inventou a gravidade, obviamente, né? A gravidade tá aí, né? Ele é o cara que postulou os conjuntos de leis que descrevem o fenômeno de gravitação. Então, dando continuidade aqui, que essas piadas de físico que só eu dou risada, vamos lá. Continuando aqui, o que eu preciso? Lembrei. É que eu fugiu aqui, né? Mas o Newton aqui, o que ele fez? O Isaac. O Isaac ele fez o seguinte. Eu falei pro William, acredito que foi pro William, que eu falei, ó, William, não dá para escrever esse número aqui, né? Zero, 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 zero. Até o infinito. Já pensou? A aula ia acabar e eu não terminei o número ainda. 10 elevado a menos infinito. Isso. Isso que é infinitesimal. Isso que é infinitesimal. Pegar um 10 e colocar menos infinito. E eu não posso representar isso na calculadora também. Tá bom? Porque a calculadora não vai até o infinito. Mas o que a calculadora faz é uma aproximação. E os computadores também fazem isso. Mas o que Newton fez? Ele descobriu uma forma geométrica de você obter, do ponto de vista das funções, este cálculo infinitesimal. Então vamos olhar lá, o que ele definiu é o seguinte, que a velocidade, deixa eu marcar aqui, a velocidade instantânea, ela é um negócio chamado limite com ΔT tendendo a zero de ΔX dividido por ΔT. Ok? Pessoal, isso é uma representação, tá? O que significa? Significa, do ponto de vista matemático, geométrico, significa que se eu aproximar este intervalo de tempo de zero, a minha velocidade média ela vai para instantânea. Isso é verdade? É uma pergunta, tá? Sim. Sim. Tanto é verdade que eu já demonstrei lá atrás
que se eu diminuir o meu intervalo de tempo, a velocidade média ela vai para instantânea mesmo. Agora o ponto é como fazer isso. E aí agora é isso que eu vou fazer para vocês. Né? Então o que é a velocidade média em termos desta conta aqui? Eu posso escrever essa expressão da seguinte forma. V é igual a limite com ΔT tendendo a zero de xf menos xi dividido por tf menos ti. Então, agora aqui, pessoal, eu vou dar uma trabalhada nessa expressão, porque isso vai ajudar muito vocês lá no curso de cálculo. O que é xf? Xf, ele é x de tf. Concordam comigo? Que a posição final, ela é a posição final, é a posição no tempo final. Vocês concordam com isso? Sim. Deixa eu só apagar isso aqui, porque eu vou precisar desse gráfico aqui agora. Porque eu quero representar isso aqui de uma forma que fique clara para vocês. Tá bom? Só um momentinho, tá, pessoal? Agora explica por que não tá apagando essas coisinhas aqui, mas tudo bem. Ah, o professor é burro, hein? Eita, professor esperto, era só fazer isso aqui, ó. Ai, meu Deus do céu, gente. Vocês não merecem isso, não. Vivendo e aprendendo, né? Não, vocês não merecem isso, não, gente. É alguma coisa que vocês fizeram errado, tá? Começa a respeitar mais as pessoas próximas. Não fica reclamando, xingando. Vocês devem ter cometido algum erro muito grave aí na vida para estar merecendo esse tipo de sofrimento. Mas vamos lá. A gente supera. Então, só para entender aqui o que é cada coisa, porque senão fica muito vago, né? Então, vamos pegar a curva aqui, ó. E pegar isso aqui, ó, TF, TI, XI e XF. Então, ó, o que é X de XF, ó? XF é X em TF, ó, esse pontinho aqui, ó. Só que, o que é o TF, ó? O TF eu não posso representar ele como sendo o TI mais ΔT? Ó, isso aqui é TI, né? Eu acho justo. E esse aqui não é ΔT? Então eu posso... Só que o TI eu vou chamar ele de T, tá? Então o meu XF, ele vai ser o quê, ó? O X de T mais ΔT. E o meu XI, ele é o X de TI e ele vai ser representado como X de T, ok? Então o que eu estou fazendo? Ó? O meu TF ele virou T mais ΔT e o meu TI ele virou T. Algum problema aqui nessas definições? Nenhum. Nenhum, né? Não. Então agora eu vou representar essa expressão aí utilizando as novas definições. Ficou claro aqui, né, pessoal? Eu só fiz uma mudança de representação aqui. Só mudei o nome das coisas aqui. Então, ó, a minha velocidade aqui, V,
ela pode ser escrita como limite. Esse limite é um linha aqui, tá, pessoal? É que a minha letra nessa lousinha aqui não é legal. E fora da lousinha também não é legal não, tá? Eu não vou mentir para vocês, mas ela é um pouco melhor. Então é um limite com ΔT tendendo a zero do que? Disso aqui, ó. Então o que é XF? XF é x de t mais ΔT. E TI é apenas, desculpa, e XI é apenas, pessoal, aqui eu não estou fazendo nada diferente do que nós definimos para a velocidade média, tá? A única coisa que eu estou colocando aqui é o limite aqui. E travei aqui, pessoal. Estou colocando o limite e modificando as variáveis, tá? Então aqui, ó, x de t. Então, em vez de xf, eu coloquei x de t mais ΔT, ou seja, esse t mais ΔT aqui, quando vocês olham para ele, vocês enxergam ele como sendo um TF, tá? E esse t aqui é o TI. E a mesma coisa você faz aqui. O que é TF? TF não é T mais ΔT? Da mesma forma que o TI é T. Então cancela esses T aqui. Ó. Ok? Então agora eu tenho a definição de velocidade utilizando o cálculo diferencial. Isso aqui é o limite com ΔT tendendo a zero de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Ok? Então, esta é a minha definição de velocidade. De velocidade instantânea. Eu falei, professor, mas como que eu calculo isso? Calma lá, vamos fazer um exemplo, né? Eu ia perguntar se dava para substituir ΔT por zero, mas acho que agora já respondeu. Não pode substituir. Senão vai ficar dividido por zero. Isso. E você vai ter uma indeterminação. Mas se eu pegar e jogar uma função aqui, você vai ver que vai dar certo. Você vai ver que tem que tender a ser zero, não ser zero. Não pode ser zero. É aí que tá. Exatamente. Então vamos fazer um exemplo aqui. E qual exemplo? Obviamente que eu vou fazer o exemplo que nós já fizemos, né? O professor não é bobo, né? Vai ficar pondo uma coisa que vocês não fizeram. Então vamos pegar aqui. O x de t, ele obedece à função 5t². Ok? Então vamos fazer essa continha aqui. Então, pessoal, o que você tem que fazer aqui, ó? Você tem que fazer uma mudança de variável, tá? No lugar de... Aqui, ó, o meu x aqui, ele depende de que variável? Aqui, ó, o meu x aqui, ó. Qual é a variável? Não. Qual é a variável aqui? Não é t. É t mais um incremento. A variável não é a mesma. Ó, perceba aqui que a minha função é x de t. E se a minha função for x de t mais ΔT? Não seria o mesmo que x de t mais x de ΔT? Não, aí você tem que substituir o teu t por t mais ΔT. Quando você faz essa mudança de variável. Então aqui, ó, nesse caso, a tua função deixou de ser x de t. Ela passa a ser x de t mais ΔT. Então, x de t mais ΔT vai ser 5 vezes a variável, ao quadrado. Qual é a minha variável aqui? Seria t mais ΔT ao quadrado? Isso. Só que tem que abrir parênteses, né? T mais ΔT
ao quadrado. Não, mas só que você pode fazer essa crocodilagem aí de... Que crocodilagem o quê, rapaz? Não, brincadeira. Isso aqui do ponto de vista matemático eu estou mudando uma variável. Pensa lá na tua função. Quem falou foi o Gabriel? Não, fui eu, Matheus. O Matheus. Matheus, pensa lá que eu quero fazer uma translação na função em vez de ser olhar minha função para em t igual a minha função em t, eu quero olhar ela para t mais 5. Vamos fazer esse teste? Ó, vamos pegar um t. Vamos pegar. Você entendeu a lógica aqui? Eu tô. Em vez de eu olhar a minha função em t, eu vou olhar minha função em t mais 5. Só que antes eu vou abrir isso aqui. Olha, pessoal, Entendi. Você não está mudando a função, você está mudando só a variável. Eu estou mudando a variável, mas eu quero fazer essa conta para vocês entenderem. Ó. Isso aqui vai dar o quê? Ó? 5. Isso aqui é um quadrado perfeito, né? 5 quadrado. Deixa eu fazer passo a passo, né? Porque às vezes a galera tá meio travada aí. E eu não julgo, tá? Porque eu já estive. Então, ó, 5. Então, o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Ok, meus queridos? Então, a primeira aqui, ó, vamos pegar t igual a 3. Ok? Então, qual vai ser o x? Considerando a função 5t quadrado. Qual vai ser o x? 5 vezes 3 elevado a 2. Isso. 3 ao quadrado, 9, né? 45, né? 14. 45, não. 45 vezes, metros, tá? Ok? Metros, né? Vamos colocar no sistema internacional. Agora, vamos pegar um t mais delta t aqui, ó. Ó, pessoal, é aqui, ó. Isso aqui é um bônus, tá? Então, t mais delta t aqui, vamos considerar um delta t igual a... Sei lá, pera aí, deixa eu apagar aqui para ficar mais claro aqui, porque daí eu faço diferente, né? Então, ó, aqui, ó, eu quero isso aqui, ó. T igual a 3 e delta t igual a 2. Fica mais fácil a conta, tá? Então, isso aqui vai ser x de 3 mais 2. Concordam? Quanto que é 3 mais Sim. 2? Sim. 5. 5 ao quadrado. 25. 5 vezes 25. 125. Ok? Agora, como eu sou abusado, eu vou conferir aqui, ó. Vamos ver se vai dar a mesma resposta. T quadrado. O T é 3 e o 9. 2 vezes o T, que é 2 vezes 3 vezes 2, mais 2 ao quadrado. Rapaz, tem que dar 25 que tá aí dentro, hein? 9 mais 12 mais 4. 12. Quanto que deu? 16, 25, dá. Dá 25. Rapaz, não acredito, hein? Que loucura, hein? Essa matemática é terrível, hein? Não é que é legalizado isso daí, né? Então, quem que... Cadê a crocodilagem aí? Brincadeira. Entenderam, né? Sim. Deu pra entender Ele bem. alterou as variáveis sem alterar o resultado final. E, Podia na jurar verdade, que alterou o alterava resultado. tudo, mano. Então- Realmente não faz sentido, assim, olhando pro... e percebe que não muda? O que eu estou fazendo é Sim, uma sim. alteração de variáveis, tá? Eu posso chamar, por exemplo, T mais delta T de, sei lá, ômega e falar que agora é X de ômega substituindo. Só muda o nome. Isso aí, perfeito. Esta é exatamente a ideia. Pessoal, aqui eu vou apagar, tá? Porque eu vou precisar daqui embaixo para fazer a continha.
Tá, vamos lá. Então, pessoal, agora que vocês já concordaram absolutamente comigo, eu vou calcular a velocidade usando essa função 5t ao quadrado. Então, ó, velocidade é igual ao limite com ΔT tendendo a zero de x de t mais ΔT. Só que o meu x de t, ele é 5t ao quadrado. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, 5 vezes t mais ΔT ao quadrado. Isso aqui eu já discuti com vocês, eu não vou voltar aqui não, tá? Menos o do x de t, que é 5t quadrado, dividido por ΔT. E agora eu preciso desenvolver essa conta. V é limite com ΔT tendendo a zero. Tem que colocar limite aqui, senão o professor de cálculo briga, viu? Eu não sou professor de cálculo, mas ele, se você não colocar, eu tenho certeza que ele vai brigar. Então vai ficar 5t quadrado, vou fazer direto, tá, pessoal? Mais 10t ΔT menos 5 ΔT quadrado, mais aqui, perdão, menos 5t quadrado. Estão acompanhando aí, jovens? Sim. Só desenvolvi isso aqui, ó. Então, opa, aqui é 5t quadrado. Ok? Então percebam aqui, ó, que esse 5 cancela com esse 5. Esse 5t quadrado cancela com esse 5t quadrado. Eu vou dar uma erguidinha aqui. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer o seguinte, ó. V é igual a limite com ΔT tendendo a zero de 10t ΔT menos 5 ΔT quadrado dividido por ΔT. Então percebam que aqui eu consigo simplificar o denominador. Então esse ΔT aqui, ó, ele cancela com esse ΔT aqui, que cancela com esse 2. E o meu resultado para a velocidade é limite com ΔT tendendo a zero de 10t menos 5 ΔT ao quadrado. A minha Ô, pergunta é... professor, não é positivo o delta 5? Ah, o 5 é mais. Porque você cortou o negativo Não, não. lá em cima. Não, não, o 5 é mais. É mais, tá correto. Desculpa. Tá certíssima. Ah, tá. Isso mesmo, que você tinha cortado o negativo lá, então sobrou positivo. Não, não. Aqui é positivo, ó, porque é positivo aqui dentro, tá? Ó. Então, ó. Sim, O quadrado do primeiro mais duas é vezes isso, do primeiro. na segunda linha, isso? Perfeito. É que você tinha colocado negativo. Não, fui eu que errei aqui, desculpa. Tá, então, ó. Então, o que nós temos aqui, ó? 10t mais 5 ΔT. Só que quanto que vale o meu ΔT? Zero. Próximo a zero. Calma lá, próximo a zero não é zero. Mas o que acontece aqui, ó? Aqui eu tenho um número muito grande que soma-se a um número muito pequeno, porque eu estou multiplicando um número muito pequeno vezes 5. Então, 5 vezes uma coisa muito pequena é muito pequena. Concordam comigo? Então, isso aqui, ó, Sim. para essa multiplicação aqui vale zero. Então, aí o limite desaparece ali, tá? Porque eu já calculei o limite aqui tendendo a zero. Então, o limite com isso aqui tendendo a zero vai fazer com que o 5 ΔT vá para zero. E, opa, espera aí que eu... Não que ele seja zero, mas vai dar um resultado insignificante, né? Insignificante, que ele não contribui na soma. E aí, o que eu tenho? Eu tenho que a velocidade ela é 10t. Então no fim você deu um jeito de dividir por zero. Não dividir. É por causa que lá no começo você ia ter que dividir por zero, mas você, com toda essa... Só que ΔT... Exatamente.
O que acontece é o seguinte. À medida que eu diminuo o ΔT, o que vai acontecer com o meu ΔX lá na minha função? Vai diminuir também. Vai diminuir também. Então eu estou pegando um número muito pequeno e dividindo por um número pequeno. E só que isso dá um resultado. Que resultado é esse? É a tangente da curva. Só que com uma diferença. Essa tangente aqui ela não tem valor fixo. Ela depende do tempo. Ou seja, quanto maior for o tempo, maior vai ser a tangente. Então deixa eu só desenhar um gráfico. Então basicamente é um jeito de calcular a tangente de todas as tangentes. É, a tangente da curva ponto a ponto. Isso, de todos os pontos. Isso. Então vou só explicar para vocês o que significa isso. Viu como é bonito isso aqui, gente? Do ponto de vista matemático, isso aqui é muito bonito. Porque ó, você vai olhar para a curva aqui, ó. Vamos pensar na curva aqui. Pensar não, né? Vamos fazer a curva aqui, né? Já que eu tenho a lousa aqui, né? Para que pensar? Desenho, né? Então aqui, ó, x em metro, tem segundo, aquela história, né? Aqui, ó, a minha função, ela é 5t². Como que é uma função em que a minha variável, ela é quadrática? Que função é essa? É uma Parábola. Isso. Só que essa parábola aqui, ela toca o zero, né? Nesse caso aqui, ela só tem uma raiz, né? Porque o B é zero e o C também é zero, né? E aí eu vou ter essa parábola aqui. Então vamos olhar aqui, ó. Então, ó, vamos pegar a tangente nesse ponto aqui, ó. Vou pegar uma reguinha aqui, né? Calma lá. Não é pra você ter feito isso não, hein? Mas, aqui ó, tangentinha nesse ponto. Aí vamos pegar o azulzinho aqui, ó, para pegar a tangente nesse... Opa. Vamos pegar o azulzinho, a tangente nesse ponto aqui, ó. E assim por diante aqui, ó. Se eu for pegar, conforme o tempo vai aumentando, o que vai acontecer com a minha reta tangente? O ângulo vai aumentar. Vai aumentar, obedecendo que função? Nesse caso aqui, 10t, né? Função da velocidade. Velocidade, perfeito. Entenderam, pessoal? Entendi. Entenderam? Então, o cálculo diferencial ele tem essa função. Eu consigo determinar a velocidade instantânea a partir da minha função de deslocamento. E aí, para fechar a nossa aula com chave de ouro, nós vamos para a aceleração. E deixa eu limpar a lousa aqui. Então, eu já tenho deslocamento, velocidade e agora eu irei para a aceleração. E aí vamos para a aceleração instantânea. Aí a aula de hoje eu paro por aqui. Ah, não paro não, eu vou fazer uma discussão com vocês aqui, que é bem interessante, que eu vou ensinar vocês a derivar polinômios. Aí eu termino a aula de hoje. Polinômios são funções do tipo A, no caso função do tempo, né, vai ser um AT elevado
a um x aí qualquer, né? Então vamos lá para a aceleração média. Tá, pessoal, aqui mesmo esquema, gráfico, né? Ah, tá, primeiro deixa eu definir. Tá, o que é a aceleração, né? O que é a aceleração, pessoal? A velocidade dividida Variação pelo tempo. Isso. É a variação da velocidade pelo tempo. Então, quanto maior for a variação da velocidade em função do meu intervalo de tempo, maior será a minha aceleração. Isso é fato. Então, qual é a aceleração gravitacional? 10 ao quadrado. 9,6. É 9,81 9. metros por segundo ao quadrado. O que significa 9,81? Vamos colocar 10 para ficar mais claro. Supondo que a aceleração seja 10 metros por segundo ao quadrado. O que significa 10 metros por segundo ao quadrado? Significa o quê? Se eu abandonar um corpo em queda livre, com a velocidade partindo do repouso, qual vai ser a velocidade desse objeto depois de 1 segundo? 10 metros por segundo? 10 metros por segundo. Depois de mais 1 segundo, em 2 segundos, qual vai ser a velocidade dele? 20 metros por 20. segundo. Significa uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a velocidade do móvel, ela varia 10 metros por segundo a cada segundo, ok? Por isso que o segundo é ao quadrado. É uma variação de 10 metros por segundo a cada segundo. Compreenderam isso? Sim. Então é importante que isso seja claro. Então, se uma aceleração é de 10 metros por segundo ao quadrado, significa que a cada segundo a velocidade aumentará, terá um incremento de 10 metros por segundo. Então, agora aqui que vocês já sabem o que é aceleração, eu posso escrever a aceleração como sendo VF menos VI dividido por TF menos TI, ok? Então, aqui, ó, pessoal, eu vou... Não, aqui eu vou terminar, porque eu tô sentindo que tá dando umas travadas aí, mas eu acho que é porque o vídeo tá muito longo, que eu tô gravando. Mas não importa. Vamos lá, vamos terminar aqui, porque aqui é rápido. Então, pessoal, aqui, ó, não precisa ter prática nem habilidade aqui, eu fazer o grafiquinho. Pegar 2 pontinhos. Então, obviamente que dentro desses 2 pontinhos aqui eu posso fazer uma reta. Vai ser uma reta verdinha aqui. E aqui, ó, esse gráfico aqui, diferente do primeiro gráfico, é o gráfico da velocidade, que é em metros por segundo. E aqui é o tempo em segundos. Então, o que vai ser a velocidade nesse gráfico? O que vai ser a aceleração nesse gráfico que eu representei aqui? Coeficiente angular da reta secante. Da nesse reta caso. secante. Muito bem, muito bem, muito bem. Então eu posso representar a velocidade aqui usando a mesma abordagem. Limite, desculpa, perdão, que não é velocidade. Eu posso representar a aceleração como sendo limite com ΔT tendendo a zero. Isso aqui é aceleração instantânea, tá? Limite com ΔT tendendo a zero dá de V de t mais ΔT menos V de t dividido por ΔT. Ok, pessoal? Professor, Pode falar.
Então a aceleração instantânea seria a derivada da derivada? Isso, perfeito. E esse conceito se chama derivada da segunda, tá? A aceleração é a derivada da segunda da função de deslocamento. Então, você tem a função de deslocamento, derivou, obtém a velocidade. Você tem a função velocidade, derivou, obtém a aceleração. É óbvio que quando nós partirmos para os casos particulares, nós vamos obter isso. Então vamos fazer um exemplo aqui já de cara para a gente sanar essa dúvida aí. Então o que nós fizemos aí? Nós calculamos o deslocamento para essa função aqui, né? Então, a velocidade para essa função aqui, ó, x de t igual a 5t quadrado. Qual é a velocidade que nós obtivemos? Vocês não lembram, mas 10. eu lembro. 10t. Então, vamos calcular a aceleração para essa velocidade. Então, ó, a aceleração ela vai ser o limite com ΔT tendendo a zero. Agora tem que fazer aquela jogada, ó, V de t mais ΔT. Ó. V é 10t. Então, no lugar de t, eu coloco t mais ΔT. Então, vai ser o quê? Ó? 10 que multiplica t mais ΔT. Aqui o que eu estou fazendo, né? Eu estou passando de t para t mais ΔT, menos 10t. Dividido por ΔT. Então a aceleração aqui no caso, ela vai ser limite com ΔT tendendo a zero de 10t mais 10ΔT menos 10t dividido por ΔT. Então aqui a gente tem muita coisa para se cancelar, né? Ó, cancela 10t com 10t. 10 ΔT dividido por ΔT. 10. É o próprio 10. Então, nesse caso aqui, ó, como não tem nada que depende de ΔT, eu não preciso tomar o limite e a aceleração é uma aceleração constante de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, se o meu deslocamento é 5t quadrado, a minha velocidade ela vai ser descrita pela minha função 10t e a minha aceleração é uma função constante. Foi assim que Newton descobriu a gravidade. Não foi assim que ele Não? descobriu a gravidade. Na verdade, foi assim que... Na verdade, essa aceleração gravitacional aí, o Galileu já tinha calculado ela. O Newton, a contribuição do Newton foi para este tipo de cálculo aqui, ó, diferencial integral. O Galileu, ele tinha calculado isso aqui, ó, esse 10 metros por segundo ao quadrado de forma experimental. Mas do ponto de vista, o que Newton fez? Ó, o Newton fez isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma parte limpa aqui para eu explicar para vocês de forma mais adequada. O que significa do ponto de vista gráfico? Se o meu deslocamento é uma função de segundo grau, que é essa daqui, ó, 5t quadrado, a minha velocidade, ela é uma função de que grau? Primeiro. E a minha aceleração? Constante. Constante, muito bem. Por quê? O meu coeficiente angular aqui, vocês concordam que ele varia com o tempo. Conforme o tempo vai aumentando, o coeficiente angular aqui vai aumentando. O coeficiente angular da reta tangente à curva. Concordam? Sim. 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 O que acontece com o coeficiente angular aqui?
Varia ou não? Ele permanece o mesmo. Não. Permanece o mesmo. É constante, ó. Então, ó, a derivada dessa função me dá uma função de primeiro grau. Porém, a derivada dessa função me dá uma função constante. E isso funciona para todo tipo de função? Tipo, sempre que eu derivar uma função de segundo grau, ela vai me entregar uma de primeiro grau. Exatamente, só que para funções polinomiais. Ah, Funções polinomiais obedecem essa regra. Vamos fazer um exemplo, que é esse aí o que eu iria fazer para fechar a aula. Então vamos lá. Então vamos pegar aqui, ó, um polinômio aqui, ó, 3t ao cubo. Vamos pegar aí no deslocamento, né? Porque o que nós temos que fazer aqui é determinar movimento. Então, mas isso aqui vale para qualquer tipo de função. Então vamos determinar a velocidade aqui, ó. Então a velocidade, ela é limite com ΔT tendendo a zero de x de t mais ΔT menos x de t dividido por ΔT. Só que aqui tem um porém, viu, pessoal? Essa é uma função t ao cubo, né? Então aí tem aquele lance ali. O professor não decora as coisas, mas eu sou um cara esperto e eu tenho as manhas para burlar o sistema. Não precisa decorar não, tá? Então, ó, o que nós temos aqui, ó? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Limite com ΔT tendendo a zero de... Lembra lá que nós fizemos, né? Então, no lugar do ΔT, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Terei vezes t mais ΔT ao cubo, ok? Menos 3t ao cubo, dividido por ΔT. Então, vamos lá. Aqui, o que nós estamos fazendo? Daqui a pouco vai ficar perfeito aí, mas só que eu não lembro. Sinceramente, não lembro mesmo. Mas eu faço diferente aqui, porque a minha falta de memória, eu uso esse negócio que eu tenho aqui em cima do meu pescoço, que não serve somente para segurar chapéu. Então, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. T ao cubo eu posso escrever ele como t ao quadrado mais t vezes ΔT. Menos 3t ao cubo. Estão acompanhando? Sim. Sim. Tá, é importante, né, pessoal? Porque se eu ficar falando aqui, ninguém... Então aí vocês me ajudam aí, né? Então vai lá, vai dar o quê, ó? 3 vezes quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Então ΔT ao quadrado. Ficou bonito isso aqui, hein? Eu tô querendo fazer rápido, né, meu? Por que eu tô com pressa, né? Não sei. Vamos com calma, Paulo. Vai, não precisa correr. Tá, ΔT. É que eu tô chegando no meu objetivo aqui. Aí eu tô ansioso. Brincadeira, não tô não. T mais ΔT menos 3t ao cubo. Ah, bicho, aqui vai dar bastante coisa, né? Mas a gente vai lá, né? Não estamos com pressa, estamos em casa, né? Tudo tranquilo. Ah, dividido, né? Dividido por ΔT aqui. Então vamos lá, ó. V é igual. Faltou o limite aqui, hein, pessoal? Não conta pro professor de cálculo, não. Vou fazer meio cantinho aqui, né? Dou aquela migué. Mas aqui, ó, limite com ΔT tendendo a zero. Agora vamos lá, né? Então aqui, ó, vamos fazer a distributiva. Isso aqui vai dar t ao cubo
2t quadrado ΔT mais t ΔT ao quadrado mais t ao quadrado ΔT mais 2t ΔT quadrado mais ΔT ao cubo. Opa, aqui faltou um 3 aqui, multiplicando todo mundo. Estão acompanhando, né, pessoal? Eu não sei fazer, eu não lembro quanto que é o cubo perfeito, como faz o cubo perfeito, mas eu consigo calcular. Porque eu sei elevar ao quadrado. A ΔT aqui. Então, novamente, V é igual. Limite com ΔT tendendo a zero, D. Vamos ver se dá para simplificar alguma coisa aí, né? Bastante coisa vai dar, mas vai ter que fazer o cálculo primeiro. Tá lá, então ó, vai lá, 3t ao cubo. 3t ao cubo mais 6t quadrado ΔT 6t quadrado, ΔT, mais 3, 3 ΔT ao 3t ΔT quadrado, mais 6t ΔT ao quadrado então, mas calma aí, mais t, 3 esse t quadrado ΔT aqui, mais 6t ΔT quadrado, mais 6 ΔT quadrado. mais ΔT ao cubo. ΔT ao cubo menos 3t ao cubo. Então aqui, ó, Dividido por ΔT. dividido por ΔT, muito bem. Então aqui, ó, esse cara aqui, ó, cancela com esse cara aqui, né? Aí agora, pessoal, aqui não tem o que fazer. Aqui a gente vai ter que escrever tudo junto. Limite... Ah, eu posso cancelar aqui, ó. Já vou cancelando esses caras aqui. Porque todo mundo depende de ΔT aqui. Ok? Então vai ser limite com ΔT. Olha, pessoal, eu estou fazendo tudo isso aqui para mostrar que isso aí vai dar 9t quadrado. Não, mas é que daí eu vou ensinar a regra. Preguiça, professor. Não, eu vou ensinar a regra depois aqui para vocês, né? Então isso aqui vai dar 6t quadrado mais 3t ΔT Mais 3t quadrado mais 3t quadrado mais mais 6 ΔT 6t ΔT mais 6 ΔT quadrado. Ok? Ok, né, pessoal? Só que o que o meu ΔT está tendendo para onde? 0. Zero, né? Então, ó, esse aqui vai para zero, este aqui vai para zero e este aqui vai para zero. Modos que a minha velocidade, ela vai dar quanto? 6t ao quadrado mais 3t ao quadrado, que vai dar 9t ao quadrado. Falei para vocês? Mas professor, como você sabia disso? É simples, existe uma regra de derivação, se chama regra do tombo. Então, o que acontece é o seguinte, ó, vamos voltar lá para aceleração. Espera aí, deixa eu tirar daqui. Ó, se o meu deslocamento ele é 5t quadrado, a minha velocidade é 10t. Agora vamos lá para baixo. Se o meu deslocamento é 3t ao cubo, a minha velocidade... Ah, o multiplicador
Isso. Só multiplicador multiplicado com expoente. Isso. Tá, vou limpar a lousa agora aqui, porque senão não tem quem suporta, né? Então, no caso aqui, ó, a velocidade ela pode ser representada dessa forma aqui, ó. V, ela é dx dt, ok? Então, isso significa derivada. E isso representa este cálculo aqui, ó, limite com ΔX tendendo, desculpa, com ΔT tendendo a zero, de ΔX dividido por ΔT. Ok? Isso aqui é só uma forma de representar, tá, pessoal? Isso aqui é uma representação e o nome disso aqui é derivada, tá? DDT é derivada. Ou seja, significa a derivada da função x com relação à variável tempo. E do ponto de vista geométrico, significa o coeficiente angular da reta tangente no ponto. Ok? Da reta tangente à curva deslocamento no ponto específico. Agora, o que é, supondo que a minha função x ela seja a t elevado a n. Como vai ser a derivada dessa função? Ela vai ser a seguinte, ó. V ela vai ser dx dt e isso vai ser igual ao quê? A vezes n t elevado a n menos 1. Deixa eu só inverter isso aqui. Então isso aqui vai ser... Olha, rapaz, o professor escrevendo com apagador de novo. n vezes a t elevado a n menos 1. Então vamos ver se isso que o professor escreveu aqui é verdade. Então vamos lá. Então, ó, o meu x 5t quadrado. Então, quanto que vai ser o meu v, que é dx dt, que é igual a d dt de 5t quadrado. Qual é o meu a e qual é o meu n aqui? No caso de 5t quadrado. A é 5, N é 2. Então vamos lá. Então vai ficar 2 vezes 5 vezes t elevado a 2 menos 1. 2 menos 1? 1. Então vocês concordam comigo que a velocidade ela vai ser... Espera aí. 10t elevado a 1. 10t. Isso. A velocidade ela será 10t. Sem calcular o limite, eu só preciso aplicar essa fórmula. No caso aqui é uma fórmula, tá? No caso aqui é uma fórmula mesmo, tá? Então, aplicando essa fórmula, eu determino velocidade desde que a minha função, obviamente, for um polinômio, tá? Então, vamos continuar aqui, né? Se a velocidade é a derivada da função posição, a aceleração é a derivada de que função? Velocidade. Velocidade, muito bem. Então, a aceleração, ela é dv
aceleração ela é dv dt. Então, isso aqui vai ser A igual a d dt de 10t. Qual é o A aqui e qual que é o N? Aí eu usei A, né, meu? A vai confundir com a aceleração aqui. O A é o que está multiplicando o T, né? O A é 10 e o T está elevado aqui N? 1. Então vai ser 1 vezes 10, que multiplica T elevado a N, que é 1, menos 1. Todo número elevado a zero É 1. é 1. Então a minha aceleração vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Agora vamos fazer aquele teste lá do cubo. Quanto que eu fiz? Era 3t ao cubo? Se não era, agora é. Não, não era assim. Então, Era assim. Era assim. Então, o outro exemplo aqui, ó. X igual a 3t ao cubo. Deu 9t quadrado, né? Então, vamos lá. Então, a minha velocidade é d dt de 3t ao cubo. Nesse caso aqui, cai, ó. Chama-se regra do tombo, ó. Derruba o expoente, multiplica pela função elevado ao expoente menos 1. Isso dá 9t quadrado. Então, desta forma que eu ensinei para vocês derivar polinômios. Então, ó, dx dt, ele pode ser representado como, tá, considerando, né? Deixa eu só fazer um apagadinho aqui, que eu quero fazer diferente aqui, que eu chamei o A e vai confundir com a aceleração. Então vamos colocar assim que a minha função ela é a x elevado a n. Opa, perdão, é t aqui, pessoal. Então, dx dt aqui vai ser o que? ddt de at elevado a n. Nesse caso, at elevado a n vai ser o que? N vezes a, que multiplica t elevado a n menos 1. Então, se a sua função for um polinômio, essa regra aqui vale sempre, tá, pessoal? Então, é isso, tá? Se a minha função for uma função cúbica, a derivada vai... se a velocidade for uma função cúbica, se o deslocamento for uma função cúbica, a aceleração é uma função quadrática e a velocidade... Se o deslocamento for uma função cúbica, a velocidade é uma função quadrática e a aceleração é uma função do primeiro grau. E da mesma forma, se o deslocamento for uma função quadrática, a velocidade vai ser uma função do primeiro grau e a aceleração uma função constante. Ok, meus queridos jovens? Acompanharam a aula? Gostaram da aula? Muita coisa? Ok. Eu vejo a hora de aplicar isso daí. Então, você vai aplicar Pra isso. fazer cálculo? É. Então, cara, você vai ter muita oportunidade para aplicar isso, porque derivada nós utilizamos ela no curso de física inteiro. Então, começamos agora e aí usamos sempre. Você vai estar derivando toda hora, mas você vai aprender as técnicas de derivação no curso de cálculo, tá? Aqui a gente aprende só derivar polinômio por enquanto, porque eu preciso disso para a primeira prova, tá bom? Sim. Então, eu acho que vale a pena eu ensinar vocês aí, porque
Eu não vou esperar o professor de cálculos passar isso. Eu preciso muito desse conteúdo para avançar no curso, então não tem como eu esperar ele chegar em derivado. Porque o que vocês estão vendo agora? Vocês estão vendo função, né? Aham. Depois vocês vão ver limite. E aí depois vocês vão ver derivado. Aí já deu meio do ano. Sim. E aí meio do ano acabou o curso de Física 1, né? Isso é tão importante assim, não tem problema, né? Ver 2 vezes. Não, de maneira alguma. E aí você já vai poder falar pro professor que você já viu, né? Mas é isso então, pessoal. Então vocês estão liberados aí por hoje. Na aula que vem eu vou falar do problema inverso. E o que é o problema inverso? Nós vimos que a derivada ela corresponde ao coeficiente angular. Agora minha pergunta é, se eu te der a aceleração, como é que você determina o deslocamento? Lembra, aqui nós descemos, né? Deslocamento, velocidade, aceleração. Agora minha pergunta é, se o problema te dá a aceleração, é possível determinar o deslocamento? Sim, Deve ser, né? Sim, é possível. É possível. pela integral, né? Isso. Aí a aula que vem nós integramos. Então vocês já vão ver derivada e integral na segunda semana de aula. Já vão sair expertos em derivação e integração. Pelo menos de polinômio. Tá bom? Então daí a aula que vem o problema inverso e alguns casos particulares, que são velocidade constante e aceleração constante, tá bom? Que é o que a gente aprende no segundo grau. Pessoal, boa noite. Obrigado aí por assistir. Uma dúvida. Pode falar? Vai ter tarefa pra essa semana ou não? Sim, toda semana. Vai estar no Moodle? No Moodle. Beleza. Essa semana a gente vai trabalhar movimento, tá? Ok. Mas é aquilo, notas de aula e alguns exercícios, tá? Então tem que... já vai organizando essas notas de aula aqui do que foi feito na aula de hoje. Tá bom? Lembrando que o que eu fiz aqui baseia-se num livro, né? Então você pode usar a minha ideia geral e aí ir lá pro livro e organizar suas notas de aula, tá bom? É importante que vocês façam esse exercício de escrita. Tá bem? Então, pessoal, boa noite aí e sexta-feira nós nos vemos ou de forma síncrona ou assíncrona. Eu não sei ainda porque eu tenho que ver como é que vai me desenrolar o meu dia amanhã para eu acertar a aula de sexta. Se não der tempo aí eu vou dar aula síncrona para vocês, tá bem? Se eu não conseguir gravar. Boa noite, pessoal. Até mais.